Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Escola Sabatina em 10 minutos. E nós estamos com a lição dessa semana que fala sobre da batalha à vitória, que é a lição de número 11. Continuamos seguindo o estudo da nossa lição do trimestre, que é a lição sobre Daniel. E agora entramos no capítulo 10 de Daniel. E o que é interessante? O capítulo 10 de Daniel, ele inicia após uma informação que Daniel tem de que os samaritanos tinham buscado através de intriga tentar prejudicar o projeto da reconstrução do templo. E a lição começa comentando sobre a angústia que Daniel sentiu, né? E a forma com que ele reagiu a essa angústia, né, Anderson? Daniel, quando ele recebe essa informação que o povo de Israel estava sofrendo, ele começa a fazer uma oração. Ele faz uma oração e jejum. Jejum e oração. Quando você entra nessa esfera, você é remetido a uma força espiritual. É interessante que Daniel, nessa época, ele já tinha uns 90 anos de idade já. E antes de começar a falar com Deus, ele passa 3 semanas jejuando e orando. É interessante ver o seguinte: as forças físicas de Daniel já não eram boas, porque ele já era um senhor. Mesmo assim, ele abstém a sua vontade pessoal e faz o jejum. E não foi um interesse dele, sim um interesse aos terceiros, o povo que estava lá construindo o templo em Jerusalém. O primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: por mais que você não receba a resposta à sua oração imediatamente, você tem que persistir na sua oração. Daniel estava há 3 semanas já jejuando e orando. Muitas vezes a gente fica um dia e já é um sofrimento para a gente. Segundo ponto, Daniel estava intercedendo. A oração intercessória é uma oração muito mais forte que uma oração com interesse pessoal. Em terceiro lugar, se a gente não orar, Deus não vai atender as nossas solicitações. Quando a gente ora, o nosso pedido ele fica de forma concreta em função a Deus. E o que é interessante dessa história nós temos aqui uma grande guerra sendo travada, né? Em todos os momentos da Bíblia a gente vê sempre o bem contra o mal, né? Cristo contra Satanás, e aqui não é diferente. Quando Ciro, que era o imperador, ele ouve informação de que vem através dos samaritanos de que o povo de Israel estava reconstruindo o templo. Ele entende que essa reconstrução é uma forma de rebelião. E a reação de Ciro, não dá para imaginar que alguém como Ciro teria reagido da forma que reagiu se ele não tivesse sendo instigado ou conduzido por alguém, né? O projeto de reconstrução era um projeto divino, seguia um propósito divino. Então qualquer um que vai contra o propósito divino, de alguma forma, está empoderado por outra pessoa, por outro alguém, né? E isso fica claro no decorrer, na medida em que a gente vai lendo a lição, a gente vai percebendo que aqui estamos falando de uma batalha, de uma guerra muito maior, né? Quando, por exemplo, vários outros momentos da vida onde Jesus mesmo passou por tribulações, a gente sabe por que Jesus passou por essas tribulações, né? Nós sabemos quem estava por trás disso. E quando Daniel começa a jejuar e orar, ele faz uma longa oração e Deus ele responde essa oração a Daniel. O que foi revelado a Daniel nessa oração? Quando o povo de Deus está lá construindo o templo em Jerusalém, e de certo momento o povo fica até desanimado e para a reconstrução. E Daniel começa a orar em função disso. E ele começa a orar em função de guerras aqui da terra. E a revelação que foi dada a Daniel, que existe uma guerra muito além física, por poder ou por ganância aqui na terra. Existe sim uma guerra cósmica acontecendo.
que a gente chama de grande conflito. É difícil você pensar que um rei humano, isolado, tem uma força contra um rei celestial. Então, Deus explica a Daniel que existe o grande conflito, que são guerras entre o bem e o mal. Por trás de tudo isso que a gente consegue ver aqui na Terra, existe sim um interesse espiritual muito mais forte do que a gente pode ver aqui na Terra. E essa guerra era tão forte aqui na Terra também, que o próprio Jesus vem aqui, acompanha Gabriel, que era o anjo que estava ajudando a segurar Ciro naqueles momentos, né? Quando os samaritanos começam a falar mentiras sobre o povo de Israel, Ciro quer banir essa reconstrução do templo, e nessas 3 semanas Gabriel e o próprio Jesus conseguem segurar Ciro nesse boicote contra o povo de Israel. Eu queria voltar um pouco, que eu achei super interessante a lição na terça-feira, que ela fala que Daniel, né, no Daniel 10, diz que Daniel foi tocado por 3 vezes, né? Então, qual foi a primeira forma, ou enfim, com que Daniel foi tocado? Daniel ficou de pé para ouvir as palavras. Então, o primeiro ponto que eu acho importante existiu uma ação. Existe uma ação de Daniel, uma ação solene de Daniel para que ele possa receber a mensagem a que ele tinha de ouvir. Então o primeiro toque que habilitou o profeta a ficar de pé e ouvir as palavras. Esse foi o primeiro. E as palavras foram: não temas, eu ouvi as tuas palavras. O segundo foi a ele falar. Então nós também temos que nos expressar a partir do momento que a gente passa por uma tribulação, por uma dificuldade, seja ela qual for, existe a ação, existe a fala. Eu tenho que abrir meu coração para Deus e colocar em cima da mesa todos os meus problemas, né? E Daniel coloca, ele fala que já não resta mais nenhuma força nele. Como Anderson falou, ele já vinha jejuando há bastante tempo. E o terceiro, ele trouxe, o terceiro toque trouxe força a ele. Ou seja, deu a ele a confiança de que ele precisava para poder passar por tudo isso. Então, primeiro a ação, né, de nós temos que buscar. Depois, nós temos que falar, nós temos que nos colocar e abrir o nosso coração. E a gente tem que acreditar. E o terceiro ponto é a força que nós recebemos que vem de Deus. E essa foi a força que encorajou Daniel em resposta ao seu luto, que é como fala a lição, né? E essa é a paz que nos vem mesmo em momentos de aflição. Então, mesmo quando a gente passa uma grande dificuldade, uma grande tribulação, isso é que nos faz, a lição fala aqui, ter o futuro com esperança. A gente só consegue viver o futuro com esperança a partir do momento que a gente entrega e segue esses 3. É um guia básico. Para mim, estava comentando com o Anderson, a lição, aqui foi o clímax da lição, para mim foi a lição de terça-feira. Quando Deus revela esse grande conflito a Daniel, ele também revela um ponto muito interessante. Essa guerra já está ganha. Essa guerra já está ganha porque veio o príncipe vitorioso. Como o Eduardo citou aqui, Jesus fala: não temas. Não temas porque existe um príncipe vitorioso que já ganhou a guerra por nós. Ou seja, independente do que a gente passa, esse príncipe consegue resolver para a gente as coisas. Certamente, muitas das vezes, essa solução não é bem do jeito que a gente gostaria. A gente vai sofrer, a gente não vai gostar, mas a gente só vai entender no céu, mas Jesus consegue resolver, porque essa guerra já está ganha. A lição fala que... Bom, aqui ela cita o texto de Jó 12, 31 e 32, que fala: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A gente tem uma confiança muito grande de que a nossa vida aqui nessa terra é passageira.
existe uma guerra muito maior, existe uma disputa muito maior, e é a disputa por mim, por você, por todos nós, né? Jesus, eu ouço isso desde criancinha, que Jesus bate a porta, né? Ele bate a porta, constantemente ele bate a porta. Às vezes a gente não ouve, né? Estamos pouco atentos aos sinais, mas é importante demais a gente buscar. O estudo fecha com um texto interessante de Ellen White, de Profetas e Reis, que fala que explica um pouco, né? Durante 3 semanas Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em ação na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha, as forças do inimigo foram contidas em todos os dias de Ciro e em todos os dias de seu filho Cambises II. A partir do primeiro momento que Daniel se ajoelhou e orou, a oração dele já tinha sido atendida. Levou o tempo de Deus, que a gente não entende muito bem o porquê, mas a partir do primeiro momento a oração dele foi ouvida. Essa é a garantia que nós temos, de que não importa quanto tempo leve, a partir do primeiro momento que você se ajoelhou e pediu, a sua oração já foi ouvida. Que nós possamos ter essa fé, essa confiança de Daniel, né? De que Deus está conosco e tendo a certeza de que, independente da grande batalha que existe do bem contra o mal, a nossa oração é ouvida. Que Deus esteja com todos.